São Paulo, fevereiro de 1922. Acontece um carnaval diferente no teatro. Falando aqui sobre arte, eu vou correr o risco, assumidamente, de parecer saudosista, mas parece que não há outra forma de se falar sobre isso quando a gente pensa nos últimos 15, 20 anos desse país e do que aconteceu com a cultura. Onde estão os caras que estão fazendo a música, que estão fazendo a pintura, que estão fazendo a literatura? Para quem não sabe, eu trabalho com arte desde 1970. Eu já fiz quase tudo que, em termos de design gráfico, desenho de publicidade, ilustração para editorial. E a minha primeira exposição de pintura foi em 1985. Para quem quiser, eu não vou falar sobre isso, quem quiser saber, é fácil saber, tá no Google, tá em todos os lugares. Mas a consideração que eu faço é sobre essa destruição da cultura nesses últimos 15, 20 anos nesse país. Antes disso, a cultura brasileira já capengava, nunca houve um grande incentivo por parte do governo e por parte das instituições para artistas, como existem em outros países da Europa, etc. Mas a coisa piorou consideravelmente nesses últimos 20 anos. Não poderia se esperar outra coisa de um país que teve um presidente semi-analfabeto, que declarou para todos, para quem quisesse ouvir, que não tinha lido, se ele tivesse lido um livro em toda a vida dele, já era demais. E se cultuou essa coisa de que o importante é levar vantagem, não importa você prestar atenção em saúde, em arte, em educação, nada disso. O primordial, o principal é isso. Voltando à história da arte, a gente se pergunta, esse país sempre foi rico em artistas, é rico em artistas ainda. Só que estão todos fora da mídia ou fora desse circuito que existe, convencional, que leva artistas aí para o estrelato, as bundas, na verdade. Porque parece que em termos de música, arte, essas coisas, só existe bunda. Samba, escola de samba, ou seja, remete sempre para o mesmo lugar que a gente sabe, para a mesma origem que a gente sabe. Parece que quem domina a cultura nesse país se chama Rede Globo, folclore, cultura, etc. Existe um festival, por exemplo, no Amazonas, que é o Festival de Paritins, que é maravilhoso, que é lindo e que é pouquíssimo divulgado pela mídia. Ninguém divulga, a Rede Globo principalmente, porque não interessa comercialmente. O que interessa comercialmente é ela fazer o carnaval, transmitir futebol, essas coisas das quais ela se apropriou. E se apropriou da cultura também, né? Então eu fico me perguntando, aonde estão os escritores desta geração? Aonde estão os talentos dessa geração que vão ser conhecidos, que vão ser reconhecidos pelo mundo? Onde estão, outra vez parecendo saudosista, onde está Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Nelson Rodrigues, Ferreira Goulart, Clarice Lispector, estou falando só de literatura, né? Ariano Suassuna, Moacir Sclier, Lígia Fagundes Telles, Fernando Sabino, Rubem Braga, só falando de literatura. Onde estão os futuros músicos, grandes músicos brasileiros que vão ser conhecidos no mundo? Aonde estão os futuros Antônio Carlos Jobim, Elis Regina, Bibi Ferreira, Ney Matogrosso, Raul Seixas, Cazuza, Ultraje, vai falar de bandas, Ira, Capital Inicial, Rita Lee, João Gilberto? Onde estão? Eles precisam surgir, como surgiram esses nomes que eu falei, que não surgiram nesses últimos 20 anos, eles são anteriores a isso, né? Onde estão os grandes escritores? Tudo isso que eu estou falando, todos esses nomes que eu estou falando, pertencem a uma outra geração, levaram o nome do Brasil, culturalmente, para fora, para o exterior, né? Na música, por exemplo, cadê os Arrigo Barnabé, Arnaldo Antunes, Egberto Gismonti,
Cartola, para ir mais para trás, Sérgio Mendes indo mais para trás, Edu Lobo, Hermeto Pascoal. Cadê aquele movimento que aconteceu nos anos 60, da Jovem Guarda, que lançou tanta gente, tanto talento? Não existe. A gente não ouve falar nisso hoje. Se você perguntar para alguém hoje quem é que faz sucesso, quem faz sucesso? A geração nova, como a do meu filho, curte rock dos anos 60. Curte Ira, Capital Inicial, Renato Russo. Quer dizer, cadê os caras hoje? Cadê os artistas de hoje? Eles não existem? Não, eles existem. Os que não desistiram, porque não existe incentivo algum de nenhuma entidade governamental para artistas. Eu posso testemunhar isso, porque, como eu disse, trabalho com arte desde 1970. Eu nunca, em toda a minha vida, recebi um centavo de incentivo de governo nenhum. Não que eu tivesse corrido atrás, confesso que também não corri, mas não recebi. Isso, para mim, talvez não tivesse feito grande diferença, talvez eu pudesse ter feito mais coisas. E além de não ter recebido, pelo contrário, eu participei de campanha de agasalho, doação para criança de hospitais, para doação de sangue, para crianças com câncer. Mas eu não quero falar sobre isso, na verdade. O importante é saber que, como eu não recebi, muita gente nesse caminho longo de 30 anos para cá, grandes artistas, caras com grande talento, que eu conheci, músicos, etc., desistiram ou morreram no meio do caminho, viraram qualquer outra coisa, desistiram de fazer cultura e desistiram de fazer qualquer coisa nesse sentido. E isso é triste, porque um país sem cultura é um país sem identidade. A cultura está imiscuída em tudo, nos carros que a gente compra, no design da roupa que a gente tem, no design de embalagem. Tudo isso tem a ver com a nossa cultura. Tudo isso tem a ver com educação. E isso, hoje, está sendo destruído. Porque existe uma esquerda voltando que quer passar um rolo compressor e igualar todo mundo por baixo, pelo mais vulgar e mais rasteiro possível. Essa é a intenção e essa é o intuito. A gente vê isso quando recentemente a gente viu aquela Queer Museum, aquela vergonha, aquela palhaçada, que os caras tiveram a manha de chamar aquilo de arte, e fazem isso o tempo inteiro. A gente vê isso quando tem esses desfiles na Avenida Paulista de parada gay, que na verdade, não estou falando aqui contra gay, nem nada disso. Eu estou falando contra essa instituição maldita que pretende destruir toda a cultura do nosso país. Você se preocupa em comer, em sobreviver, você não faz arte. Não existe essa preocupação de fazer arte. Não existe essa possibilidade de fazer arte. Citando, eu posso citar, por exemplo, a Venezuela, que as pessoas não têm força nem para resistir à ditadura que os oprime, quanto mais pensar em fazer arte, ou cultura, ou qualquer coisa desse tipo. E o Brasil foi brilhante, já foi brilhante em termos de arte. Houve a Semana de 22 no Brasil, que foi um movimento de arte importante, que saiu das fronteiras brasileiras e passou para o mundo inteiro. Foi um movimento de renovação de pintura, literatura, poesia, escultura, tudo. Anita Malfatti fez uma exposição de cubismo, escandalizou o país inteiro, até Monteiro Lobato se revoltou e escreveu contra aquela arte amaldiçoada de Anita Malfatti, mas gerou a Semana de 22, que participou Menotti Delpicchia, Oswald de Andrade, assim, uma série de Mário de Andrade, uma série de artistas, né? Brechelet. Então, onde existe hoje isso nesse país?
um país que foi tão rico. Aonde estão esses talentos? Esses talentos existem. Esses talentos brasileiros não desapareceram. Eles existem. Mas eles estão sufocados, eles não têm espaço. Não existe mais espaço. Hoje, neste país, nós estamos longe de que algo semelhante possa acontecer. E isso é um processo induzido, porque é um povo que não pensa, é um povo fácil de ser domado e de ser manipulado e de ser conduzido. Por isso, nós temos a cultura da bunda da Anitta. Nós temos a cultura de Fausto Silva. Nós temos a cultura do futebol. Nós temos a cultura das novelas que levam clichê, clichê, clichê após clichê para a cabeça e enfiam goela abaixo das pessoas clichês e clichês e clichês. Não existe nada de criativo aí. Não existe nada, porque a criatividade é o veneno das ditaduras. A criatividade, o povo criativo, é o povo inimigo de qualquer ditadura. As esquerdas são uma ditadura cultural. Nós estamos hoje praticamente sem identidade. Talvez não seja um fenômeno só brasileiro, talvez isso seja uma coisa que esteja se espalhando pelo mundo. A gente não vê acontecer coisa nova pelo mundo, a gente não vê Rolling Stones aparecer no mundo, novos Rolling Stones, novos Raul Seixas pelo mundo. Mas no Brasil o processo está agudo. Enquanto isso, nós continuamos a ser o país da bunda. Eu me pergunto se por aqui a gente vai ser mesmo conhecido, nós vamos ser mesmo conhecidos pelo mundo, essa época nossa, por pintura coloridinha de florzinha, por mágico que vira literato, ou por funk ilustrado por bunda da Anitta. Será que esse vai ser o retrato da nossa situação cultural? Artistas inquietos e um público endinheirado que não sabia muito bem o que ia encontrar ali, e vaiou, se escandalizou, achou aquilo um absurdo.